E aí, meus amantes de sabedoria, tudo bem com vocês? Cortina preta mais uma vez. E como deu certo o vídeo onde eu falei a respeito de que eu adoeci e que eu explico lá o porquê, eu resolvi fazer um parte 2. Mas, vejam bem, tem algo aqui bem interessante do que eu vou pontuar porque eu saí. Eu sei que eu vou expor ela e isso não é legal, mas é óbvio que eu não vou citar o nome e não vou mostrar a imagem dela aqui. Mas eu convivi com uma pessoa durante 29 anos, estando na mesma casa, que é uma pessoa que todo mundo que tá aqui nesse planetinha, encarnado, tem. Seja biologicamente ou seja de criação. Que é mãe. Minha mãe. Ok, até peço perdão, mãe, se esse vídeo chegar até a tua pessoa pelo algoritmo, mas tu sabe porque eu falei isso pra ti ontem. Né? E pra quem tá aqui agora querendo entender o que tá na thumbnail, aguarda. Vamos lá. Vou falar um pouco da criação rapidamente para dar um esboço e vou falar do episódio de ontem para que vocês entendam as coisas. Vocês sabem, no outro vídeo eu comentei a respeito do que me adoeceu, que foi um estágio de alguns anos onde a economia do país mudou e afetou, obviamente, o meu trabalho. E com isso eu comecei a reclamar muito. As pessoas notaram isso. Vamos lá. Quanto à criação, então. Entre vários episódios que eu tenho para citar uma pessoa que durante a vida inteira trabalhou em serviços não muito edificantes, ou seja, não haviam grandes oportunidades nos trabalhos onde essa pessoa se colocou, se posicionou, então não se criavam perspectivas de uma possibilidade de melhoria, tanto no financeiro e também as pessoas na volta eram pessoas de um nível de cultura muito baixo. E aí agora vocês vão pensar, pronto, o cara agora está sendo um soberbo. Ele esqueceu de onde ele veio e a situação dele que ele esboçou no outro vídeo. E não, obviamente, eu tenho que pontuar a vocês. Venho de uma origem humilde, como muitos, porém, obviamente, não morei numa, vamos dizer assim, num local de um nível tão baixo a ponto de ter esgoto a céu aberto, na rua onde eu vivia. Mas meus tios e outros parentes meus moraram em lugares assim com esse nível de condição. Então, eu tive acesso a locais muito precários, bem próximo da minha casa, né, onde eu residi até os 29 anos, e os meus tios, quando eu ia visitá-los com meu pai ou com a minha mãe, na época em que eles ainda estavam unidos, né, e até depois da separação, enquanto eu ainda não me governava, como a gente diz, eu ia lá e frequentava e via. Então, assim, eu sei muito bem a minha origem. Mas eu vivi também num lugar onde, na volta, assim, não tinham as melhores pessoas, não eram as mais qualificadas, tá? Então, algumas das pessoas com quem eu convivi iam em lugares piores do que eu ia, para vocês entenderem. Façam as conexões aí. Beleza. Dado esse cenário, minha mãe trabalhou em lugares onde as pessoas vinham de lugares assim, de comunidades muito carentes. Aí agora vocês vão pensar, pronto, o discurso do cara ele é anti pobre ou anti. E o problema é que a gente diz esses nomes e é cancelado, mas dane-se, eu vou ter que falar. Ah, ele é anti-favelado. Não tenho nada, absolutamente nada contra pessoas que estão nesses lugares. Porque elas estão lá por algum motivo e que às vezes, na maioria das vezes, não é culpa delas. Mas o problema de um ambiente como este é, num lugar onde o cenário é feio, as coisas são deprimentes, tudo é pichado. Que tipo de energia? E aí eu falo muito de egrégora, e eu nem sou religioso. Mas nesse tipo de ambiente, quais as situações, qual é o sentimento que será transferido para uma pessoa? O que vai ficar tangente a ela, mentalmente e a sua energia? E aí agora, tem gente que vai falar assim, pronto, o cara tá tentando ir para um prisma ou religioso ou espiritual, ou seja lá o que for. Mas, gente, todos nós somos o quê? Um acumulado de células, um acumulado de átomos. Se todos nós somos o acúmulo dessas coisas, nós somos um acúmulo de energia. E nós temos um tempo de energia vital para ficarmos aqui encarnados. Depois, né, como a crença de cada um, nós vamos partir para um outro lugar, onde alguns acham que ficarão lá eternamente e outros acreditam que fazem lá um novo estágio e retornam. Então, assim, não estou aqui para catequizar ninguém, cada um com a sua crença. Sigamos. O que acontece? Eu fui resolver os perrengues da minha mãe. Agora eu gravo um vídeo e eu tô com uma coceira no joelho. Mas vamos lá. Fui levar a minha mãe para resolver problemas burocráticos de cartão e banco. Aí o que acontece? Chegou um momento em que nós começamos o nosso atendimento, pegamos uma ficha no setor de baixo, subimos ao outro andar e lá tinha a plataforma de atendimento. Então, assim como ela, existiam outras pessoas de várias idades, cada uma querendo resolver os seus problemas. E eu, que sou a pessoa
Digamos que eu e minha cunhada somos as pessoas que mais têm conhecimento tecnológico da família. Então fui eu, né, o filho mais novo, junto com a minha mãe, para tentar resolver o problema dela. E até um motivo que vocês aí talvez não vão compreender, tá? Sabe o porquê da luz azul aí? É justamente porque ondas azuis transmitem boas energias, tá? Quem não acredita em cromoterapia, beleza, mas assim, eu nunca fiz isso, mas estou utilizando isso já com esse simbolismo, para que vocês entendam, para que vocês sintam paz também no que eu vou transmitir aqui. A intenção é boa, vocês podem até não acreditar e agora caírem fora do vídeo, mas a intenção é boa. Beleza, dado todo esse combo de informações, o que ocorre? Minha mãe, no primeiro esboço da moça que estava do outro lado de um acrílico, né, e de uma mesa nos atendendo, ela falou: olha, para fazer exatamente isso que você solicitou, nós temos esta burocracia aqui. Tem que assinar uma procuração para fazer isso. Minha mãe já começou a bufar e querer pegar as coisas e ir embora e já querendo se exaltar. E ela começa inevitavelmente a elevar a voz. Eu segurei no braço dela com uma certa energia, obviamente não de agressão, mas uma energia de: mãe, te contenha, presta atenção, tu nem parou para ouvir, tu não chegou nem a ouvir o final do que ela está tecendo de comentário para entender qual é a mensagem. Se não parar para ouvir, daí foi vamos dizer assim, eu não teci todo esse comentário, mas estou passando para vocês essa curta frase. Eu quis transmitir tudo isso a ela, onde daí eu falei de maneira subliminar com os olhos: se nós não pararmos para ouvir toda a mensagem dela, como é que a gente vai cortar ela dizendo que ela tá errada se ela não concluiu o que ela tinha para falar? Tá, ponto número 1. E outra, né, gente? Eu tô numa outra onda vibracional. Não tô querendo dizer pra vocês aqui que eu tô perfeito agora, que eu estou em ascensão e que logo estarei falando com Cristo, até porque isso vai significar que eu não tô mais encarnado, né? Que eu não tô mais aqui. E não. Mas eu digo, estou diferente do ano anterior. Eu tô num momento de uma vibração boa. E quero transmitir isso a vocês. E aí vem a questão do adoecer, aquilo que eu falei no vídeo anterior. Aí ela deu uma acalmada, nós ouvimos. Eu: não, de fato, não é este o procedimento que nós precisamos. Eu preciso de tal procedimento. Aí ela: ah, não, esse é mais fácil. Esse a gente faz assim, assim, assado. Aí eu olhei pra minha mãe com um olhar, aquele olhar que ela conhece, afinal, eu tô com 38 e ela com seus quase 70. E a gente já, no olhar, a gente se conhece, né? Lógico, sou cria dela. Ela entendeu. Tipo, o semblante foi: entendi. O processo que ela estava falando é: tu havia comunicado uma coisa, tu talvez não foi tão claro, ela, né, em pensamento, com certeza viu isso. Eu transmiti para a moça, aí depois que ela devolveu, eu vi que não era aquilo e passei outra mensagem. E aí nós nos conectamos e funcionou a coisa. Eu saí de lá com um problema resolvido. Saímos do banco e fomos numa ótica. Não sei como é que vocês chamam na região de vocês, mas é o local onde a gente faz óculos, né? Aí levei ela lá no local onde ela queria. Ou seja, eu não levei ela onde eu gosto, eu levei ela onde ela queria. Mal ela entrou na loja, e aí por algum motivo ou outro já começou de novo a reclamar. E brigar não no sentido de elevar sua voz e ser histriônica, ou seja, não foi escandalosa. Mas sabe aquela coisa belicosa do entrar em conflito sem ouvir? E aí eu: poxa, de novo. Aí eu percebi uma coisa. E espero que minha mãe, se estiver assistindo, não se chateie. Mas esse é um recado para todos vocês aí do outro lado. Tá? Eu percebo que minha mãe, ela não conquistou coisas de padrões vibratórios mais altos. Ela não conquistou coisas maiores na vida porque ela reclama muito. E ela reclama num nível intenso e de se exaltar. E outra coisa também: por várias vezes, quando às vezes eu vou dar carona pra ela pra ir a algum lugar, né, e a minha mulher tá junto, depois que a minha mãe sai, a gente comenta sempre: pô, tua mãe entrou reclamando. E às vezes a tua mãe sai reclamando. E vou dizer pra vocês agora, porque como eu não sou perfeito e vocês aí do outro lado também não, e se vocês clicaram aqui é porque vocês querem aprender algo ou querem sair daqui com um pensamento novo, que é o objetivo. Eu tô aqui justamente pra isso. Eu não tô aqui pra fazer milagre, porque eu não consigo. Mas eu tô aqui pra te fazer pensar, né? Esse é meu objetivo, porque eu também reflito. E eu digo a vocês, nunca seremos perfeitos, por mais que a gente melhore pra caramba, não seremos. Mas é bom que a gente faça a diferença onde a gente tá. E eu não tô falando às vezes de trabalhar melhor, não, mas às vezes é simplesmente de uma palavra onde tu tente melhorar o que tu vai dizer, às vezes já transforma o ambiente à volta.
Às vezes um simples bom dia com um sorriso, mesmo quando tu tá desanimado, às vezes já muda a pessoa que tá na volta e ela depois vai te contagiar. Então tenta fazer. Motivo. Quando eu falei que eu adoeci, é porque eu reclamei muito. E aí eu comecei a dizer para, eu comecei a emanar, e pode vocês acreditarem nisso ou não, tá? Mas assim, para muitos cristãos que vão à igreja evangélica, para espírita, talvez para católicos, para umbandista, enfim, todos vocês vão ouvir isso agora e alguns vão concordar e outros vão rir, mas tá tudo bem, porque eu tô fazendo isso por mim e pelas pessoas que convivem comigo. E vocês podem fazer algo na crença de vocês para melhorar o que tá à volta de vocês. Cara, eu acredito que quando tu fica mandando essa energia pras coisas, fica até na parede da tua casa. E aí depois tu pode te ajoelhar, orar, ungir a tua casa com óleo e oração, ou católico, chamar o padre com água benta. Se o padre, se o pastor, o missionário, seja lá quem for, o umbandista for na tua casa lá com defumação, enfim, e como eu já falei a vocês, respeito todas as religiões. Mas eu não tenho religião mais. Porém, acredito no nosso Pai Maior. Como eu digo, a fonte criadora, né? O Deus do todo e o Jesus governante deste planeta. É assim que eu me refiro a eles, né? Eu sempre coloco todos nós como apenas grãos de areia. Tá? E não estou falando isso aqui de maneira piegas, hipócrita nem nada. Nós somos grãos de areia. Se nós nos compararmos o nosso tamanho com o planeta, somos poeira. Se nós compararmos o tamanho do planeta com o tamanho do universo, nem poeira a gente é. Então, nós somos ínfimo, tamanha a grandeza do universo. E para mim, Deus está em todo o universo, mas isso é papo para outro vídeo. E aí, o que eu comento? Tu pode chamar o cara, o pastor, o líder da religião que vocês frequentam, e ele pode ungir a tua casa, orar, fazer exorcismo, seja lá o que for. Se ele sai e tu volta a reclamar, cara, toda aquela galera de energia ruim que tinha saído, eles tipo foram na esquina e eles, opa, ó, o cara já tá chamando a gente de volta, vamos lá. Então, e eu vou dizer uma coisa, eu vou pontuar aqui. Tive um parceiro de trabalho da parte ambiental que dizia, eu vou falar meu último nome, que é o nome aí de trabalho. Ele falava, Fraga, agradeça mais do que reclama, cara. Agradeça mais porque, e agora eu vou pontuar uma coisa que ele falou, e eu vou juntar com o texto do meu irmão mais velho que é missionário. E ambos têm razão. Só que cada um colocava frases diferentes, mas eu vou juntar o que os dois falavam. Agradeça, cara, que no inverno tu tem uma cama quente pra dormir e cobertas. E que no verão tu tem condições de ligar um ar-condicionado ou um ventilador. Agradeça que tu tem um teto sólido em cima da tua cabeça. Agradeça a cada grão de comida que tu ingere. Porque tem gente do outro lado do planeta que não tem nada disso, cara. Tem gente que tem que juntar um punhado de argila, jogar pra dentro da boca pra engolir algo. Tem gente que não consegue ter água potável. E às vezes a gente reclama da nossa água aqui tratada, mas pelo menos ela é tratada. Ela pode até ter um gosto de aditivo químico, mas se tu passar ela por um filtro, tu coloca aqui numa garrafa e tu consegue tomar. Tô até fazendo propaganda aqui da academia que eu frequentei por um tempo. E olha aqui, ó. Me perdoem se deu barulho de gole, né, de engolir. Mas eu consegui ingerir uma água agora aqui, insípida, inodora e incolor. Ou seja, ela não tem cheiro, não tem gosto, porque nós tivemos condições de comprar um filtro. E agora isso aqui, querendo ou não, é quase como uma oração para vocês. Por quê? Porque eu tô elevando a egrégora da casa de vocês agora. Porque eu tô fazendo vocês refletirem algo que eu às vezes esqueço. Cara, se tu tem aí uma cama, um teto, mesmo que seja de aluguel, não é teu, mas tu tem como pagar por isso. E tudo bem que a tua vida pode ser sofrida. Tu pode ter que acordar às 5 da manhã, pegar trem, ônibus, seja lá o que for, pra chegar até o teu trabalho. E às vezes tem que aturar lá pessoas chatas. Mas tu tem como voltar e tu tem um lar que, se tu limpar, vai te receber limpo. Se tu tem todas essas coisas que eu falei, ainda tem talheres, tem comida na mesa, agradeça. Sabe por quê? Tem gente que saiu da Venezuela e veio aqui pro nosso Brasil e a gente aqui dele reclamar de um monte de coisa. E o atual momento, na minha opinião, não tá bom, vocês sabem, eu já falei no outro vídeo. Mas os caras dizem, cara, vocês têm aqui, mesmo com o sofrimento que a gente tem, e eu digo dos venezuelanos, digo isso também de cubanos, a gente tem exemplos, que vieram pra cá fugidos e falam, cara, vocês têm tudo. Vocês vão no mercado, tem fruta rolando pelo chão. Vocês podem comprar quantos pedaços de carne vocês conseguem, né, através do dinheiro. Vocês ainda têm as coisas.
E nós ainda temos por um tempo, não sabemos quanto, liberdade. Porém, cada vez mais restrita, mas isso é outro papo. Aí eles falam pra gente, cara, a gente veio pra cá, pra terra de vocês, e a gente agradece todos os dias que a gente tá aqui. E que graças a Deus, me perdoe a coceira no nariz, tá, pessoal? E que todos os dias a gente agradece que o país de vocês nos recebeu. Então, gente, o que eu tenho pra pontuar? O Brasil tem lá os seus problemas? Tem. Mas eu tive a oportunidade de sair daqui e ir pro outro lado do Oceano Atlântico. Lá no Velho Mundo, onde foi já a civilização que reinou, que mandou na época de Jesus Cristo. Eu fui pra Itália porque eu tenho uma madrinha que mora lá. Mas isso também é um papo que eu posso estender em outro vídeo. E, gente, eu vi que lá, as mazelas que a gente reclama do nosso país, existem lá. Lá tu tem um parquímetro, onde tu tem que estacionar e pagar pra estacionar na rua, que é público, e tu já paga imposto. E aí quando vê para do teu lado um flanelinha, eu não tenho nada contra o flanelinha, mas eu tenho contra o flanela safado. Que é aquele cara que chega e diz na tua cara: olha, se tu não me pagar eu vou quebrar teu vidro e levar alguma coisa. Lá tá acontecendo a mesma coisa. Se tu aponta a câmera pro chão, o solo tá sujo, as paredes são pichadas, e os caras te ameaçam a roubar o que é teu, sendo que tu já paga imposto e paga pra estacionar. Então assim, às vezes a gente olha pras coisas ruins, por quê? Porque toda hora quando tu liga uma coisa chamada TV, que é uma porcaria, e graças a Deus vocês vieram pra internet, vocês ligam lá e o tempo inteiro é coisa ruim. Quando na verdade, eles lá fora, eles tentam transmitir principalmente o que tem de bom. Eles não falam da coisa ruim. Mas eu vi que o Velho Mundo não tem nada de muito diferente daqui não. Claro, existem lugares que estão melhores? Existem. Mas não, nem tudo que vocês veem de maravilhoso lá fora realmente é maravilhoso o tempo todo. E isso, muitas vezes, começa pelo seu povo. Esse é o recado de hoje. A gente se vê, obviamente, num outro vídeo. Recado importante: sempre procurem aqui embaixo, na descrição do vídeo, algum link. Até para que, se por curiosidade vocês quiserem saber quais as minhas outras atividades, ou se vocês quiserem marcar um bate-papo.